Viajava assim, aí tava lá no fundão, rapaz, não podia passar ninguém, né? Ele, rapaz, olha. Aí esse cara Regina, ele assim, tá na carne viva, hein, meu? Você vê toda a carne. Rapaz, na carne, bife de sangue, você tá doido? Bife de fígado, você tá doido? Hoje era aqui. Era, meu amigo, não. Foi quando ele falava assim. Ele tá falando de mim não, hein? Não, é o irmão. Ele é mais velho que você. É mais velho. O Ferrugem mais velho. O que tava no Rio Branco, meio de campo. Aí ele falava assim, Hoje era foda. é 10, você vê? Porra, nega velha vai chegar aí essa semana. Aí você fala assim, rapaz, vai devagar, filho. Vai devagar que você tá. Eu falava pra diretoria, o Ferrugem vai estourar champanhe, né? Não. Fala galera, aqui quem tá falando é o E10 e hoje vamos iniciar um novo quadro, Papo com E10, Carlos Vitor e Ferrugem. E vamos falar o dia que o Vitória quase subiu pra Série C. Roda a vinheta. E hoje, nada mais, nada menos do que o capita Ferrugem. Obrigado, garoto, pela presença. Agradeço. E o meu camisa 10, Carlos Vitor. Obrigado pela presença também. Aí, ó, a moral que os caras têm aí na casa aí, ó. Um tira-gosto, um refri. E aí, nós vamos contar essa história pra vocês. Então, vamos lá. Pra iniciar, vou começar com o meu 10. Carlos Vitor, conta um pouquinho daquele time de 2019 da Série C, aquele jogo do Ituano. O jogo mais importante, não tenho dúvida, do ano. Foi o segundo jogo lá em Itu. O jogo foi em Itu, não foi? Isso. E o que você me fala daquele jogo? Ali, particularmente, foi quando a gente chegou naquela fase ali, tinha gente que, tipo assim, não tava muito acreditando na gente, né? Que hoje tá aqui, não deixa eu mentir. E a gente foi indo, caminhando, classificamos. Primeiro jogo pegamos o Brasiliense e decidimos lá no Brasiliense também, né? Lá o Cassim fez o primeiro gol, fez o segundo. Aí depois pegamos o Ituano. Então o Ituano ali foi um jogo. O primeiro jogo aqui foi truncado, na nossa casa aqui, 0-0. E no segundo lá a gente saímos na frente, né, com o gol de Jade Baiano. E não te cortando, o Ituano era um dos times que tinha feito o maior investimento na Série C. Não tenha dúvida disso. O Juninho Paulista estava sendo já para CBF, já foi a trajetória de Juninho Paulista. Ele era o dono do... Isso mesmo, do era Ituano. Era do Ituano e já foi contratado para a CBF, da Seleção Brasileira. Então ali fizemos 1-0, mas aí a gente sabe, né, São Paulo, todo mundo puxa para os times de São Paulo, né, por todo o investimento que São Paulo tem. Então ali fizemos 1-0, depois tomamos um empate. E o mais difícil pra gente, jogadores, porque a gente já tava um passo, né? Passou ali e subia praticamente. E o que fizeram com a gente lá, acho que não respeitaram nem a instituição do Vitória, os atletas, porque deram um pênalti lá. Escandaloso. Na verdade, não respeitaram o estado do Espírito Santo, né? Que ali foi escandaloso. Não teve dúvida nenhuma. Brincando, acredito que ali foi mão, claro que foi mão, porém, o Cassim estava fora da área, cerca de 2 metros, então foi muito escandaloso aquilo. E teve um lance também, né? Aqui no Salvador Costa com o Adson, que foi um impedimento duvidoso também, que ele fez o gol. Foi. Ele fez o gol, a gente podia ter saído com a vantagem, indo pra lá, e poder ter facilitado a nossa vida na Série verdade, D. o Vitória foi prejudicado, principalmente nesse mata-mata diante do Ituano, porque por mais que está enfrentando um time com investimento maior, mas eu prefiro perder por um time que fez por merecer me eliminar do que também ser daquela forma. Então, assim, o que ficou ali que deixou, até mesmo os diretores do Vitória, Perovano, Ademar, fizeram várias notificações à CBF com reclamações, e eu não tiro a razão deles. Então, assim, depois daquele mata-mata do Ituano, se eu não me engano, pegava um time do Nordeste, que aí era o mata-mata de acesso já. De acesso. Pegaram Itabaiana. Isso, era Passava isso Itabaiana. Era Itabaiana. Itabaiana. E se é o Vitória, com certeza, não vou falar 4-5, mas com certeza vencia um dos 2 jogos, empatava um e passava para a Série C. E era um sonho realizado, não só para o Vitória, como também para o estado do Espírito Santo. Inteiro. Lamentavelmente. Mas em cima disso, aí agora eu quero saber de você, Ferrugem, que você era o capitão. O Vitória foi campeão do Capixaba em 2019 com o Wesley Martinelli como treinador, só que 1 semana, 2 semanas depois do título e antes de começar a Série D, troca o comando. Vem Valdir Bigode. Como é que os jogadores reagiram com a saída do Wesley Martinelli e como é que fez
aquele ambiente de vestiário, aquela coisa recebendo um treinador novo, que vocês jogadores ali conversavam? É uma surpresa, foi uma surpresa grande, não só pra mim, mas todos ali. Ele mexeu no time inteiro, acho que nosso time vinha entrosado, acho que o time tinha uma liga muito boa, então uma ligação muito boa. Aí quando ele fez essa mudança toda no elenco, a gente ficou meio assim e tal. Porque querendo ou não também, ele traz jogadores, que tem jogadores da Série D ali, como esse Adson, Pernão, que não estava no Capixabão com o Wesley. Isso. Certo? Isso aí. E é mais um erro da diretoria que eu acho também, é a questão da valorização do treinador que foi campeão e da continuidade do trabalho. Ele já conhecia o grupo todo, poderia até mesmo chegar reforço, mas quando troca o comando também, dá um baque em vocês jogadores, né? Muda muita coisa. Até o estilo de jogar, o estilo do Valdir Bigode pro Wesley Martinelli é totalmente diferente. O Wesley Martinelli gostava que a gente jogava muito, tinha posse de bola, já com o Valdir Bigode ele já não queria muito a curda ali atrás, tocou no zagueiro, bola na frente, correria, briga pela segunda bola, então... Agora, uma pergunta que não quer calar. Na primeira semana do Valdir Bigode, ele já queria mexer praticamente na metade do time mesmo? E mexeu de todo mundo. Se não me engano, foi um jogo... Não, manteve, ele Mas mexeu. Foi um jogo no Kleber Andrade contra o Sobradinho, certo? Contra o Sobradinho. Ele tirou Rodrigo César, Igor Pimentel, Léo Breno, tirou Vitinho. Jazz Baiano também ele tirou. Só falei 5. Até agora foram 5. Jazz Baiano. Tirou o Jazz também. 6. E deixou 4. Aí ficou Ferrugem, Carlos Vitor, Harrison e Noia. Isso aí. Mexeu praticamente em 70% do time. E aí, o que acontece? Durante o vestiário, no meio da semana pro jogo, todo mundo treinando, o time titular aquele ali, mas chega no dia do jogo, eu não sei, não lembro o que aconteceu mais ou menos, ou algum erro de documentação de alguns atletas. Tempo de escrever os meninos que chegaram. E aí quem vai pro jogo os guerreirinhos que foi campeão. Aí voltou todo mundo. Aí no Clebão, Campo Bom, o tic-tac, 2-0, gol de Carlos Vitor e Jales Baiano. Ele teve que engolir, rapaz. Imagina. Teve que manter os guerreiros, não teve jeito. Aí foi só história durante a competição inteira. E agora, deixa eu te falar, e o time de 2020 era melhor do que o de 2019? Rapaz... Sabendo que 2019 foi campeão, 2020 era considerado um timaço, mas não ganhou. Claro que teve a situação da pandemia, mas não conseguiu levantar troféu. Verdade, eu acho que a base era praticamente a mesma daquele que foi campeão em 2019, né? Aí foi reforçando com alguns, mas em 2020 eu acho que era melhor. Era melhor também. Foi qualificando mais ainda. Cara, eu vou ser muito sincero. Aqui no Espírito Santo eu só joguei em 2 times bons. Jaguaré 2005 e o Vitória 2020. Realmente. E eu tô falando agora não só de qualidade dentro de campo, como também fora. A resenha fluía, vestiário, fora, todo mundo se respeitava. E o principal de tudo, né, cara? Chegava dentro do campo, a rapaziada correspondia, mostrava mesmo e decidia os jogos e não tinha pra ninguém, não. Não tinha, não. Acho que, deixar claro, né, Dez, que acho que os pontos fundamentais pra 2019 e 2020 era o churrasco na casa G10 todo final de semana. Tinha resenha em casa, cara. Era. Pior que a resenha lá começou. Quase todo mês. Fazia uma. Não, tinha até mais. Teve... Flávia ficava brava. Não, ela que fazia a lista. Ela que fazia a lista e falava organizava pra nós lá. Vai vir só os jogadores, vem também as namoradas e as mulheres. Falei, vem todo mundo. Então, X por cabeça. Rapaz. Quando os caras chegavam lá, o Pix já era feito uma semana antes. Eu já cobrava o Pix antes. A gente já enchia a geladeira, já comprava carne, eu pegava a notinha de tudo, tirava... De refrigerante, né? Tinha refrigerante, tinha açúcar, porque tinha jogador Danone. que não bebia, tinha esposa que não bebia. Mas também tinha o chá verde, só Champions League. E quando a rapaziada chegava lá em casa, não, é sério, cara. Tem 2 aqui que não deixa mentir. Tem meu capitão e tem meu 10. Se eu estiver mentindo aqui, quando eles chegavam lá em casa de coração, era sentar, abrir a cerveja e já pegar o tira-gosto e mastigar. Conta alguma história de uma festa aí, o que já aconteceu com uma festa aí? Tem história. Cara... Carlos Vitor sabe de alguma. Deixa o Carlos Vitor contar. Fala aí. Eu vou finalizar, deixa ele contar dele, eu finalizo a minha. Depois Ferrugem também acho que tem uma resenha boa. E tem resenha lá em casa que Ferrugem pulava no chão. Sai escorregando na japa. O piso lá, quando molha, fica lisinho. Ficava lisinho. Sabão, escorregava. Era? Tem muita história boa. Uma na KDS foi foda, não aguentei não. Lá na resenha, chegamos lá meio-dia. Todo mundo falou, tira gosto, carne, tinha tudo, resenha, vai, resenha, vem. Aí nós procurando um neguinho, rapaz. Esse neguinho era Chiquinho. Cadê Chiquinho,
meu irmão. É. Aí todo mundo lá tava sentado mesmo. Rapaz, esse neguinho sumiu, velho. Beleza. Fomos lá no banheiro. Pra você ir no banheiro, era um pouquinho longe, né? Pá, vamos no banheiro. Não sei quem que eu chamei, mano. Vamos no banheiro. Vamos lá no banheiro. A torneira ligada. Um pouquinho de sal assim do lado. O cara se pegou lá jogando na cara de Chiquinho, olha só. Eu falei... Rapaz, minha pressão baixou. É mentira, velho. Rapaz, cara. E O leitinho ficou feio na quando- foto, quando- velho. Mentira miserável. Quando a gente lembra Só daquele... puxar saco das coisas pra você. É, né? Ela é minha parceira. É o leite queimado? Obrigado, Conheço, hein? isso aqui Porque é... sabendo que você toma um desse aí, já É, isso aqui é... Vou dar 10 minutos de programa e a gente passa. Mas aí, agora E, só vez contar a resenha. Carlos Vitor, falando de Chiquinho, assim, eu preciso até falar um pouco de Chiquinho, porque eu tive a experiência de jogar com o Chiquinho tanto no Vitória quanto no Rio Branco. Na posição, aqui no estado, eu não achei ainda não. Eu acho que a parte defensiva pode falar até melhor, que é a parte que sofreu mais, que era Não. Ferrugem quando jogou Jogou contra. e quando treinava no Vitória contra Chiquinho. Ele era. Na posição, Na era posição livre. também, eu também hoje, até hoje assim, eu não, Não, vejo não um tem. Eu neguinho não vejo Não também, tem. não. igual Não que tem. neguinho jogava não. Na Ele é muito posição, liso. Muito liso, Habilidoso. habilidoso, sabia finalizar É. de fora da área, o neguinho era fora do normal. Era fora do normal mesmo. Sua vez de contar a história A agora. minha vez, rapaz, uma história que eu tenho top, cara. Assim, são várias, mas tem uma história assim maravilhosa. Tem várias mesmo. 2022, a gente é campeão da Copa Espírito Santo. Aí vai todo mundo lá pra casa no domingo. A final foi no sábado. E no domingo já tava esquematizado lá. Só que no sábado a galera quebra tudo na cidade, né? Pagode ali, pagode aqui, não sei o quê. Carlos Vitor vira tudo, chega no outro dia lá, 11 horas da manhã, já chegou já virado. Aí eu já olhei de longe e falei, ó, deixa ele que eu tô ligado que ele já tá daquele jeito, mas a gente vai ficar cuidando. E pegava os copos assim de cerveja, ele enchia, cara, mas até no talo. E ele ia conversando com a gente assim, ó, conversa vai, conversa vem, e a mão ia só tombando, ia só fazendo as gotinhas no chão. E tem uma coisa que a minha mulher tem pavor lá em casa, é sujeira. Se você tornou cerveja, ela já vem com o pano passando pra limpar. Se você tornou alguma coisinha de comida, ela já vem com a vassoura, uma pazinha pra limpar. Aí, isso aí, cara, ficou fazendo isso aí um tempão, e eu atrás dele. Quando nós conseguimos sentar ele na mesa, eu falei assim, agora você vai comer pra dar uma forrada pra você acordar. Aí botei arroz, farofa, vinagrete, feijão tropeiro e uma carninha. Ele dava uma colherzada na farofa com arroz assim, só que a colher tava aqui, ele pensava que tava na boca dele, aí ele virava. Você lembra disso? Lembro? Rapaz, caía na mesa, caía assim no chão, e eu perto dele só olhava pra Flávia assim, ó. Tipo assim, eu vou limpar, calma. Aí até uma hora que ela veio e falou assim, porra, Carlos Vitor, você tá parecendo um papagaio comer. Ele olhou pra ela e falou assim, até você? Aí agora eu vou embora. Não. Se você pegar no meu pé, que é minha parceira, aí eu vou embora. Agora eu vou embora. Não. Se é de pegar no meu pé, eu aceito. Ed é chato. Agora você não, você é minha parceira, não pega no meu pé, não. Mas foi uma história que a gente contava ali, cara. Tá doido, é coisa demais. Bom demais. Muitos jogadores passaram pelo Vitória, no meu período que eu tive, até no Porto Vitória mesmo. Então, assim, por que eu cedia o espaço da minha casa? Não era para mostrar a minha casa, não era para nada disso não, entendeu? Era mais em que sentido? Principalmente os jogadores que vinham de fora, eu sei a dificuldade que era ficar fora, eu já passei fora também. Então, assim, os caras ficam a semana todinha trancados no alojamento. Aí quando tem um sábado, um domingo que é folga, os caras precisam dar uma saída. E muitas vezes vai no shopping, às vezes vai na praia, mas muitas das vezes a resenha com a galera ali, ela é boa, entendeu, o Ferrugem? Então eu fazia questão, cara, eu falava assim, vou trazer a rapaziada aqui, que tem uns meninos de Minas, São Paulo, e a gente ficar aqui a tarde toda aqui, cara, eu via que aquilo dali ficava leve e era sempre bom receber vocês ali. Isso aconteceu pelo Porto, isso aconteceu pelo Vitória, aconteceu pelo Rio Branco. Eu tenho uma historiazinha do Rio Branco também. Vou finalizar, é coisa rápida, aqui rapidinho. Conta, vai lá. Ah, comprei uns copos. Ele dá a aparência de ser de vidro, mas ele é tipo acrílico. Mas quem não conhece pensa que é descartável. Ah, tem os jogadores do Rio Branco, Botelho, o Saca Fonelli, Mariano, levando meus copos pra casa. Aí esse copo de acrílico, ele é transparente, ele aparenta muito ser descartável, assim, da pessoa utilizar e tal. Aí, Ferrugem, Botelho, Gustavo Carbonieri, Mariano, acho que foram esses três, cara. Beleza, passou, acabou a festa, de noite. Aí no outro dia eu vou lá fora pra limpar com o Flávio. Porra, era 20 copos, olhando lá, cara, 12 copos. Flávio começa a pegar no meu pé. Falei, calma, deve estar por aqui. Não achei. No outro dia, chego no vestiário doido. Eu falei assim, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Aconteceu uma coisa aí lá em casa aí, ó, sumiu uns copos aí. Acho que alguém pegou o copo lá pensando que tinha que jogar fora, coisa e tal. Pelo amor de Deus. Aí Botelho já gritou lá no canto. Rapaz, no carro de Carbonieri, acho que eu vi uns 5.
Aí a mulher falou bem assim, Carlos Vitor. Aí, Ed, aquele copo ali não é descartável, não? Eu falei, você tá doido, rapaz? Não, devolve. Voltei pra casa cheio de copo, coloquei lá, e quando cheguei em casa, falava assim, ó, palhaçada dessa, esses amigos seus? Falei, não, que esse cara não sabia, coisa e tal, não sei o quê. Mas enfim, são histórias que tem que só a bola mesmo pra poder nos proporcionar isso daí. E eu pensava muito em fazer isso daí pra poder, né, não só a rapaziada daqui de Vitória, também o Ferrugem, querendo ou não, o Ferrugem era de São Mateus, e não era todo final de semana que ele ia pra cá. Às vezes ele ia, às vezes ele ficava, e quando ficava aqui, não perdia a oportunidade. Minha casa sempre esteve aberta, eles não tenham dúvida disso. E para aquela resenha fluir ali, não tem jeito não. Então, seu Carlos Vitor e Ferrugem, agora falando aqui, ao término do jogo, quando aquela situação lá do Ituano, pênalti pros caras, o pênalti ele foi o quê? Foi na reta final já, não foi? Foi no meio do jogo. Foi no segundo tempo, que é uma coisa séria. Foi no segundo tempo, isso aí. Mas enfim, o que é, cara? Você tava indo pros pênaltis, 1-1, levava os pênaltis. Porque no Vitória ficou de 0-0 e lá 1-1 ia pros pênaltis, né? Pênalti, querendo ou não, meu amigo, tá zerado. Tá zerado. Aí é quem pode mais, que tava na fase... na verdade, o Vitória todo tava na fase boa, né? Chegar no vestiário ao término aqui dali. Aí eu quero ouvir de você, Ferrugem, primeiro e depois de Carlos Vitor. Acabou o jogo, perdemos 2-1. Você vê que faltava isso aqui. Sim. Pro mata-mata decisivo de um sonho que o Espírito Santo tá aí, acho que há mais de 20 anos já. Primeiro momento foi de indignação por... Revolta, né? Pela arbitragem, primeiramente. Mas depois também de frustração ao mesmo tempo e olhar para a cara de cada um, aquela cara de tristeza que poderia ter subido, né? Na verdade, ter passado de mais uma fase e ter a chance ainda de subir. E faltou, como você falou, um detalhe, faltou pouco para poder isso acontecer. E chega aí o Bigode ainda, ele descascou muitas coisas, falou bastante coisas pesadas que ele pediu, inclusive, até você, acho que se não me engano, ele tinha pedido um meia, não lembro, uma coisa, ele tinha pedido mais um meia, mais um atacante. Volante, ele foi e trouxe mais um volante à diretoria e tal. Aí ele falou mais um monte de coisa pesada sobre as coisas que aconteceu durante o jogo, até da arbitragem também, que foi o fator principal desse dia. Mas foi mais a frustração mesmo durante esse vestiário. O sentimento ruim, né, muitas das vezes assim, não é do Vitória, da gente não ter conseguido subir, e sim de saber que ainda existia mais um mata-mata. Mas quando você pensa bem, se a gente classifica ali e chega no mata-mata contra o Itabaiana, a adrenalina e a concentração é totalmente outra, porque aí é a sensação de final. Você ganhou, você já tá na Série C, entendeu? Aí depois vai para aquela semifinal, vê quem é campeão. Mas o importante era o seguinte, para nós ali, o quarto lugar já tava de bom tamanho, entendeu? Esse que era o sentimento ruim. Me fala, Carlos Vitor. Ali foi difícil mesmo, né? Pra falar a verdade. Ouvimos certas coisas que, pra você como atleta, você tá ali, você ouvir. De uma pessoa que tava dirigindo a gente. Eu acho que ele tava esperando aquele momento pra falar tudo que ele quis falar, porque no outro dia ele já tava indo embora. Ele tava tipo assim: Bigode é um cara, ele é parceirão e tudo. É boleiro também, é da jeitão dele, né? Ele tem um jeitão dele. Os atletas tinham que se adaptar ao jeito dele, da resenha dele e tal. Mas ali foi difícil mesmo, foi difícil. Mas também, quando a gente chegou aqui em Vitória, a gente viu também que nada era impossível, que conseguia. Foi daquele jeito ali, sim. Mas também, com certeza, as pessoas de fora olham pra gente, começou a olhar com os outros olhos, né? Porque muito tempo que nenhum time capixaba chegava naquela fase. Até aquela fase ali, isso aí. Naquela fase. A gente tinha convicção. Se a gente passar, mesmo, que o Ituano era os favoritos a subir. Como a gente também já tava dessa aí já também, como os favoritos. Se a gente passa, com certeza. Porque se você for pegar, é só pegar o jogo do Ituano com o Itabaiana, foi tipo assim, foi como se fosse uma pelada, com todo respeito, naquele ano. A pergunta que eu te falo, será que a gente deu muito azar e pegar logo um Ituano pela frente? Foi, deu muito azar. Era pra deixar pro eu cheguei numa conclusão ali daquela Série D ali, que parece que aquela Série D, ela foi feita primeiro pro Ituano subir devido ao investimento. Isso aí. E aí, infelizmente, caiu no nosso caminho no momento errado. Poderia ser numa semifinal. Já os dois já estavam classificados para CSC, já tinha conseguido o objetivo. E ainda pegando esse gancho ainda, quando a gente fala dessa campanha maravilhosa, né, que a gente teve lá em 2019 pelo Vitória, depois disso ainda, Ferrugem e Carlos Vitor, eu particularmente joguei ainda uma Série D pelo Rio Branco e assim, não conseguimos também classificar. Aí a pergunta que eu faço para vocês aqui, né? Vocês podem responder um de cada vez. O que ainda falta para um time capixaba? Aí eu não vou especificar qual time não. Para um time capixaba conseguir esse acesso ainda à Série C. Pode falar, Ferrugem, você primeiro, que você é o capitão. Cara, acho que igual foi feito no 2019, que
o manter a base é sempre muito importante por conta da questão do entrosamento, né? E eu acho que é importante os times que disputarem o campeão estadual, de repente, fazer um planejamento de manter sempre a base da equipe. Eu acho que é importante o entrosamento do time, faz diferença durante a competição, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de se encontrar no futebol eu acho que é a conexão dentro de campo, entre os atletas. Rapaz, você se conhecer dentro de campo é muito importante. Então, é importante sempre reforçar a equipe, mas manter, de repente, o elenco, a base do que foi campeão, que ganhou a vaga, para seguir na Série D, é importante também para a sequência da competição, porque é uma competição difícil pra caramba, mas também, igual mostramos em 2019, igual o Nova Venécia também mostrou no ano que disputou, entre outros, que não é difícil chegar lá, mas acho que o caminho é esse, de repente manter a base, o investimento, claro é importante também, o investimento é bom, mas acho que faz a diferença mais esse manter a base e o entrosamento da equipe. Entendi. Eu tenho uma coisa comigo que eu acho assim, um investimento para você contratar jogadores bom, competitivo, é importante, mas acima de tudo, em cima do investimento, eu acho que o mais importante de tudo é você ter um time, ter uns atletas que você conhece, que se conhece, principalmente dentro de campo. Eu peguei um período ali no Vitória, no Porto Vitória, jogando do lado de Carlos Vitor, de Rodriguinho, de Jonathan Pé de Pato, Matheus Costa. Esquece, os caras já sabiam onde os caras estavam. Eles já sabiam onde eu tava. Pô, o Matheus Costa mesmo, Ed, se eu for no fundo, não tem passe pra trás. É aquele passe que passa direto ali na frente do gol, entre o goleiro e o zagueiro. Então eu já nem esperava pra trás. Eu já ia pra aquela bola. Já teve gol que Carlos Vitor fez de tá ele e o goleiro só. Mas eu vou tocar pra trás porque eu sei que ele vai estar ali. Então assim, isso é o quê? Ser bom de bola? Ponto. Pode ser. Mas isso se chama conhecimento. Um conhece o outro. Pô, o Ed foi ali. Vou, porque eu sei que ele não vai chutar, ele vai tocar. O outro vai ali, essa bola ele quer receber lá, essa bola ele quer receber aqui. Então, eu acho que montar um time competitivo, bom, com investimento legal, bacana, que também tem que valorizar os caras, mas que dentro disso tudo tem que ter os caras se conhecer. Tem que se conhecer, tem que saber aonde Ferrugem gosta. Escanteio, Ferrugem é bola de primeiro pau, sabe que ele gosta ali, vai bater 3, das 3 ele vai tocar 2, vai tocar em uma, e por aí vai, entendeu? Fala você o seu sentimento. O que precisa para poder um time conseguir o acesso? Se você for pegar dos últimos anos aí, e tal, a gente chegou ali pelo entrosamento que a gente tinha mesmo. Se você pegar na lógica, a gente chegou em 2018, pô, na Copinha. A gente ficou 18, 19 e 20 juntos. É muito tempo jogando. 3 anos. E o mesmo time, do 1 ao 11. Então, isso a gente... E depois chegava mais reforço, mas chegava só pra somar, pra poder evoluir mais o nível ainda. Não trocava. Essa era a diferença. Essa é a diferença. Os 11 mantia e os caras entravam no segundo tempo pra manter o mesmo nível. E por isso que a gente foi longe nas competições. E particularmente, é isso aí mesmo. Você manter a base é fundamental mesmo. Igual falou, você tem que ter peça para encaixar. É como se fosse um jogo de xadrez, né? É isso daí. Muitas das vezes, particularmente, eu não sei o que acontece que desmonta o time todo. Você é campeão, aí do nada desmonta, aí vem do zero, aí começa tudo de novo. Aí depois a pessoa fica se perguntando por que bate na trave. É continuidade. Pra mim, eu penso assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Muita gente fala assim, pô, mas lá não é legal, é meio loucura, coisa e tal. Mas eu vou falar do Real Noroeste de Duzinho. Duzinho no comando do Real Noroeste, 6 anos. Perdeu 3 finais, ganhou 3 finais. O cara chegou na final de 6 campeonatos. Mas por quê? Continuidade no trabalho. Trocava jogador, mas não trocava a comissão dele. Eu acho que isso que precisa um pouco, e vou ser muito direto, aqui na capital, no time da capital. Você vai contratar um exemplo, o meu treinador é Rodrigo César, o meu treinador é fulano de tal. Qual é o seu objetivo na competição? É só o capixabão? Se não ganhar o capixabão, acabou? Não. Você tem aqui, no mínimo, aqui nesse time aqui, 2 anos. Você vai trabalhar aqui 2 anos para ser campeão até chegar. O cara vai ter tempo para montar e achar as peças, titular as peças de reposição que ele quer. Porque ele sabe que não é um campeonato que ele vai fazer mais ou menos ou mal, que ele vai sair. Ele vai dar continuidade. Então o cara vai começando montando o time, o qual ele confia, o qual ele acredita, e dando mais entrosamento para esses jogadores. E detalhe, o treinador do Real Noroeste, Duzinho, ele tem o deles. Igual, o Cachito tá lá desde... O Salvador tá lá também bastante tempo. Potiguar, né? Isso aí. Então ele mantém... O centroavante lá, Piauí. Então ele sempre mantém jogadores que abraçam também o que ele
realmente quer ali, que ele gosta de jogar, a estrutura de jeito, de estratégia que ele gosta de jogar. Tem os jogadores dele que já tá entrosado com esse modelo de jogo dele. Deu certo em alguns momentos, deu certo, não deu certo em outros, mas manteve sempre os caras. Tá lá, os guerreiros É dele. isso daí. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu pudesse ficar aqui nessa resenha, a gente ficava até mais umas 3 horas. Mas eu quero agradecer de coração meu amigo Eu Ferrugem. agradeço a Deus. Desejo todo o Tamo sucesso junto. do mundo na Série D e na Copa Espírito Santo. Meu camisa 10, Tamo junto, Carlos Alex. Vitor. Satisfação enorme. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Tamo junto. E aí, meu cria, se você tá curtindo o Arquibancada Digital, tá na hora de você fazer a boa, pô. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com aquele teu camarada que também gosta de futebol capixaba e ative as notificações pra ficar sempre por dentro de todo o nosso conteúdo. Acabar não, velho. E é Tem 10. uns times aí que toca, mas sem corda. Rapaz, Você tem que soltar o Tem programa. a banda Eu aí. tô aqui agora com um brinde aqui para os meus amigos, por ser a primeira participação. Não, não tá filmado, não. Por ser o primeiro programa, estamos com um brinde aqui para poder entregar.